Olá, pessoal. Muito obrigada a todos que têm acompanhado. Agradeço àqueles que se inscreveram no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, eu convido. E hoje eu venho falar de algo que deve ter chamado a atenção de vocês, né? Eu botei um título assim: o abusador é um cínico. Mas eu não tinha como fugir desse título. Quando eu olho aqui no livro de 2 Samuel 13, o incesto entre Aminon e Tamar, diz aqui o 13:1, né? Aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Então ele fez toda uma trama. Enquanto ele não seduziu a irmã, conseguiu até enganar o próprio pai. E o pai deixou, né, não averigou o porquê, que só a irmã que poderia cuidar dele, e se juntou lá mais um primo, um aparentado, um amigo, e Jonadab, e resultado, depois fez de tudo para abusar sexualmente de sua irmã, e depois que ele fez tudo o que ele bem quis, tomou pavor dela, mandou embora. E uma coisa que eu chamo a atenção aqui é quando eu chego no 13:20, o irmão dela soube, Absalão, disse a ela, esteve no 20, né? Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Cala-te, é seu irmão, não se angustie o seu coração, mentira. Ele já começou a fomentar ali e preparar uma vingança. E o que eu venho conversar com vocês. No 21, e ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira, mas não fez nada. Esse é um contexto da qualificação da família perante os casos de abuso sexual que acontece em sua maior parte intramuros dentro das famílias. Eu estive lendo esse livro, Conversas Criativas e Abuso Sexual, uma proposta para o atendimento psicossocial, de Marlene Marra, né? Isso aqui é fruto de uma tese de doutorado, em que ela foi orientadora, em que ela traz vários aspectos dos quais a gente deveria estar sempre lendo. Parece que já está exaustivo, não está. É um assunto que a gente deve estar sempre recorrendo, que a gente não deve nunca esquecer de falar. Porque a qualificação da família? A família nunca está qualificada para resolver esse problema. Esse é um problema que não é um problema interno, é um problema da sociedade. Desculpe, deixa eu virar ao contrário o livro, né? É um problema da sociedade. É um problema que deve ser visto e revisto. Há uma banalização disso quando ocorre nas famílias. Em alguns lugares que eu morei, e vizinhos ou pessoas próximas minhas, eu tive a infelicidade de acompanhar casos assim de abuso sexual dentro da família, em que, por ser mais velha, por estar às vezes desempenhando um papel social dentro daquela comunidade, algumas pessoas, mães inclusive, me chamavam, me pediam para ajudar a resolver, mas o abusador é sempre muito cínico. Essa violência que chamam de violência estrutural, principalmente quando se trata do nosso caso no Brasil, o livro é pequenininho, porque naturalmente passou para a linguagem, tirou um pouco da linguagem científica para vir para a linguagem nossa do dia a dia, senão as pessoas não vão conseguir entender. A linguagem ficou bem acessível para a gente. E ela fala desse despreparo que a família tem para lidar, porque a família ela começa a dar a prevalência do abuso, porque mães, por exemplo, quando toma conhecimento do assunto, não quer mexer, ela pensa no que faz sentido para ela pensa no que vai ser se ela vier trazer à tona, principalmente quando se trata do marido, companheiro, provedor da família. A Marlene, ela traz alguns relatos ocorridos que veio para o âmbito uma pesquisação, e onde ela diz que de pessoas, como aqui na página
95, que soube do que aconteceu, não tomou providência. Na página 87, quando ela fala que a criança tem dificuldade de avaliar aquela ação que o adulto faz com ela. Na maioria das vezes, a criança não tem aparato cognitivo para entender o que é isso mesmo. Ela sabe que é uma coisa ruim, desagradável. E muitas mães, muitos pais simplesmente não tomam a providência. E quando se chega para o abusador, para conversar com ele e se vai tomar as providências cabíveis ao caso, o abusador é sempre um cínico. Ele sempre diz: criança tem imaginação fértil, é a voz do adulto contra a criança. Os casos em que eu tive que acompanhar por uma questão até de estar muito amigo, muito íntima da família, e não tinha como eu dizer não, amigo é para tudo, né? Principalmente nessas horas. Era incrível como é que se diz, o cinismo da pessoa, do abusador. O abusador é um cínico, é incrível como eu vi casos de pais, eu acompanhei casos de pais, de família, que aquela coisa para trancar a casa toda e guardar. Não, antes de dormir eu verifico todas as portas. E não adiantava fechar todas as portas porque o perigo estava dentro de casa. Aí eu fico triste quando eu vejo aqui relatos de abuso sexual intrafamiliar, em que as mães simplesmente, tem um caso aqui em que a mãe diz que o que fazia sentido para ela naquele momento é que ela estava estudando e ela não queria entrar num processo em que iria desarrumar toda a sua vida, ia criar problemas, ia trazer uma desestruturação no lar, mais desestruturado do que estava. Impossível. No vídeo em que eu falo da violência e da condição das mulheres mundo afora, a ressalva que eu faço lá, o convite que eu faço lá é o mesmo que eu faço nesse tema aqui. Quem souber, quem tiver oportunidade, quem puder ir a fundo, não deixe passar. Não é um assunto só da família. O abuso, às vezes, tem que alguém de fora, alguém da sociedade, tem que tomar providência e não deixar, porque, segundo a própria Marlene, esse assunto aqui é um assunto que diz, é uma esfera de toda uma sociedade, e que ninguém pense, como no caso de algumas narrativas que tem aqui dentro, de famílias que acham que não devem mexer no assunto, porque depois as coisas vão se resolver lá na frente. Não vão não. Não vão não. A pesquisa deixa claro que o abuso sexual tem uma ocorrência periférica para o resto da vida, na vida do abusado. A vida do abusado eternamente vai ficar esse passado ali, ó, na periferia, tomando conta da vida do abusado. O abusador não, ele continua no cinismo dele como se nada tivesse acontecido, ele leva a vida fora, e enquanto se cala, ele continua. Ele não pensa que ele para porque sabe, porque foi denunciado nem nada. Então é um assunto que não deve ser passado por alto, é um assunto que a gente não deve ter receio de falar. Eu sinto que as pessoas têm muito receio de tocar nesse tema, as pessoas não gostam de tocar nesse tema, as pessoas não gostam de falar disso, entendeu? Mexe com a sociedade, mexe com a estrutura familiar de muitos, como no caso de muitas famílias que tiveram o caso de abuso sexual e que foram ouvidas e que diziam, mas ia desestruturar, ia desorganizar. No caso do pai, ele seria preso, ele iria sofrer. Sim, e o abusado, como é que fica? Ele não sofre também de alguns casos de abuso sexual na família por várias gerações? E de mãe, eu sabia, mas eu tinha medo, eu não sabia como mexer no assunto. Sim, enquanto isso, a coisa vai fundo. Eu peço e conclamo a todos que me ouvirem, a todos que estiverem aqui, neste momento, estiverem aí, no caso, né, vendo este vídeo, que pense bem e com carinho nas crianças e todos que estão sendo vítimas de abuso, porque na maioria das vezes são crianças, né, de abuso sexual. É uma proposta aqui que a Marlene fala e conclama de que a gente não deve deixar o assunto passar por alto, que a gente não deve deixar de dar a nossa contribuição à sociedade, não só falando, e também
denunciando casos que a gente tenha certeza e não deixar que o discurso do adulto se sobreponha sobre o discurso da criança. E que Deus possa nos abençoar para que a gente não se cale, para que a gente não faça o silêncio. O silêncio nessa hora, o silêncio ajuda a perpetuar o abuso e nada de ter pena do abusador. O abusador, ele é sempre um cínico, ele vai sempre dizer que enquanto ele puder negar, ele vai dizer que a criança está sempre mentindo, que criança tem mente fértil, como foi o caso de alguns que já falaram comigo. Criança tem a imaginação muito fértil. O abusador, ele é um cínico. Pense bem nisso, não tenha pena, denuncie. Muito obrigada.